Olá, nono ano. Tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. O tema de hoje é a ditadura civil-militar no Brasil. Vamos lá? É importante entender que a implantação da ditadura no Brasil não é um caso isolado. Nós temos que pensar no mundo que estava vivendo a Guerra Fria, a luta dos blocos socialistas, representado pela União Soviética, e a luta dos capitalistas, representada aí pelos Estados Unidos. E dessa forma, diferentes países do continente americano, como Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, dentre outros, contaram com ditaduras conservadoras conduzidas em sua maioria por militares. A implantação destas estava diretamente associada, portanto, aí, ao contexto, né, da Guerra Fria. Isso porque, desde a Revolução Cubana, em 1959, os americanos ficaram atentos a não permitir que outro país da América em geral, né, se inclinasse para os lados da União Soviética. Eu já falei em outra aula que a Revolução Cubana e depois a sua aproximação com a União Soviética rendeu a chamada crise dos mísseis, onde a União Soviética colocou mísseis em Cuba direcionados para os americanos, isso para os Estados Unidos, né? Isso gerou uma tensão, né? um ápice ali da Guerra Fria, né? Onde o mundo possivelmente estaria próximo aí à Terceira Guerra Mundial em proporção nuclear. Então, os americanos, né, já que não poderiam fazer mais nada com relação a Cuba, eles decidiram, portanto, intervir onde fosse na América Latina, usando de todos os meios para não permitir que outro país se tornasse socialista. Então vamos entender o caso, vamos citar aí, por exemplo, a ditadura chilena e a argentina, ok? Então, a ditadura chilena, né, teve ali seu líder, Augusto Pinochet, e ela ocorreu dentro de uma estratégia de derrubar o governo eleito Salvador Allende. Ele era um presidente socialista, ele foi eleito pelo voto popular, mas, né, os americanos, atentos a essa situação, no dia 11 de setembro de 73, militares cercaram e bombardearam o Palácio de La Moneda, centro do poder no Chile. O presidente Allende resistiu ao golpe, mas, para não ser preso, acabou cometendo suicídio. A ditadura chilena foi uma das mais graves, agressivas, violentas de toda a América Latina e responsável por cerca de 40 mil casos de tortura em 17 anos de regime. A ditadura argentina. A ditadura argentina está dentro desse contexto, né, da crise do regime peronista, tá? E se intensificou a partir dos anos 70, né, mais propriamente em 1975, onde grandes empresários se inclinaram aí, né, à união com os militares para tentar organizar um novo golpe, né? A Argentina já tinha passado por situações semelhantes. O governo peronista era um governo populista, tinha essa questão das massas, né, intervencionismo do Estado na economia, não tinha esse alinhamento com os Estados Unidos, por exemplo, né? Não quer dizer que ele era socialista, mas nesse contexto os americanos não queriam dar oportunidade, dar chance. E aí os militares conseguiram dar um golpe lá na Argentina, e foi o chamado em processo de reorganização nacional, tá? Esses foram os nomes que eles deram à ditadura que existiu de 76 a 83, e ela foi administrada aí por uma junta militar que escolheu Rafael Videla como presidente do país. A ditadura argentina rendeu cerca de 30 mil pessoas mortas, tá? Também foi bem violenta. Como que ela terminou, né? Ela durou bem menos aí com relação ao Brasil, né? Por exemplo,
A Guerra das Malvinas, que foi um confronto ali, né, entre Argentina e Inglaterra, e o que ocorreu, né, que a Argentina sendo derrotada, isso agravou, né, os problemas políticos, econômicos, né, acabou ali enfraquecendo os militares que acabaram entregando o poder em 1983, né, já teve ali, né, um outro presidente eleito, ok? Então, o contexto era a Guerra Fria e os americanos que não queriam de forma alguma perder de vista outro país aí para a União Soviética. Mesmo que esse país não fosse se aliar à União Soviética, mesmo que não tivesse essa pretensão bem concreta, bem definida, qualquer sinal já era um motivo para os americanos intervirem, ok? Então, o Brasil, né, como eu disse, não foi um caso isolado. Na aula anterior, eu falei, né, havia esse temor de uma possível revolução comunista, o presidente João Goulart, que tinha ali uma agenda, vamos dizer, em torno de reformas de base, de reforma agrária. Então, ele já tinha tentado aumentar o salário dos trabalhadores em 100% quando ainda era ministro de Getúlio Vargas. Então, ele tinha chegado, né, lembrando da China, de Mao Tse Tung, durante a renúncia de Jânio Quadros, que ficou apenas 7 meses no poder, né? Mas, dentro desse contexto, ele ainda tinha feito um discurso na Central do Brasil, né, falando mais sobre as reformas de base. Ele tinha o apoio dos sindicatos, dos trabalhadores, enfim. E a partir daí, né, os americanos tinham no Congresso brasileiro um cara chamado Lincoln Gordon. E ele espionava, né, ele dava conta do que acontecia aqui lá para o Lyndon Johnson, lá para os americanos, né, lá para os Estados Unidos, e enfim. Diante desse cenário, né, começou-se a levantar rumores de que o Brasil estava próximo ao comunismo. Conseguiram, portanto, né, os jornais que apoiavam, né, eram contra o João Goulart, né, começaram a propagar essas ideias que o Brasil estava à beira do comunismo. Nós tivemos a marcha, né, em prol aí, né, a marcha da família chamada, né, em busca aí da marcha da família com Deus, pela liberdade, né, que falava em que pedindo intervenção, né, o Brasil estava à beira do comunismo, aquela coisa toda. E a partir daí, o João Goulart, ele acabou fugindo, né, tendo que sair do Brasil, e o Brasil passou, né, a ter, a partir daí, né, alguns tempo depois, o governo do Castelo Branco, né, que foi o primeiro presidente do período do regime militar brasileiro, da ditadura militar brasileira, tá? E ele governou, né, de 1964 a 67, foi responsável pela implantação dos primeiros atos institucionais. Esses atos eles eram utilizados pelos militares para agregarem medidas específicas à Constituição. Deste modo, né, eles possibilitavam promulgar regras e determinações políticas sem que essas precisassem ser aprovadas pelo Congresso. Eliminava, portanto, né, o poder legislativo. Ele não tinha força nesse momento, concentrava a força no executivo. O presidente mandava, não tinha que ter uma aprovação do Congresso. Então, foram ao todo 17 atos institucionais, tá, pessoal? Mas a gente estuda só os 5, né, e principalmente ali os primeiros, né, os 2, e também o mais 5, que é o mais famoso. Então, assim, ele definiu eleição indireta, ou seja, o ato institucional número 1 determinou que a eleição do presidente da República seria votada não pelo povo, mas pelo Congresso, tá? E atribuiu, né, mais poderes aí ao Executivo, permitindo cassação de mandatos de políticos que se posicionassem contra o governo militar, né, e começou aí a suspender, portanto, direitos políticos, né? Então, aqui, já só esse ato institucional número 1
nós já não temos uma democracia mais, né? E foi no governo do Castelo Branco que foi criada a Lei de Segurança Nacional, que permitiu a perseguição dos sujeitos contrários ao regime, principalmente aos comunistas. Foi criado um plano econômico, o PAEG, uma tentativa de diminuição da inflação através da contenção dos gastos, enxugar. Mas, né, os salários não acompanharam aí, a questão da inflação. O país já vinha numa crise econômica. Né? Não é correto dizer que foram os militares que, no período militar, que o Brasil afundou em crise. É importante entender o contexto no qual o país já passava, né? Desde a República Velha, a Era Vargas, né? Depois o Juscelino Kubitschek aumentou a dívida brasileira grandemente, então eles já herdaram uma dívida. Agora, o fato é que a dívida só aumentou muito, a inflação aumentou, né? No final aí do regime militar, nós vamos falar sobre isso, ok? O ato institucional número 2 impôs o bipartidarismo, que extinguiu, né, ou pelo menos tornou ilegal a existência de outros partidos que não fossem a Arena, tá, o Partido dos Militares, e o MDB, que era o partido da oposição, mas uma oposição ali, né, que não tinha como fazer jus ao nome, né, uma oposição mesmo, colocar, eleger presidente, por exemplo. Né, o Brasil estava no regime fechado, era uma ditadura. Okay? Então, aí o MDB estava lá mais para não dizer que era uma ditadura de fato, mas não tinha força para ter uma oposição, fazer frente mesmo à Arena. Okay? Então, nós tivemos em 67 o ato institucional número 3, ato institucional número 4, desculpa, que promulgou a nova Constituição, tá? Assim, essa Constituição, ela existia, né? Mas de fato o que estava valendo eram os atos, né? Então, os atos institucionais que estavam de fato, né? Vamos dizer assim, a administração política brasileira era pelos atos institucionais. Eu falei do terceiro, né? Ele foi promulgado no Castelo Branco e ampliou as eleições indiretas para os cargos, estendeu, né, para os cargos de prefeito e governador, ok? Vamos para o governo Costa e Silva. Foi instaurado o conhecido AI-5, que representou um golpe dentro do golpe, ou seja, um endurecimento da ditadura militar no Brasil. Esse ato passou liberdades individuais, fechou o Congresso, escancarou o caráter ditatorial do governo militar com medidas como, acabei de dizer aqui, o fechamento do Congresso, decretar a intervenção do governo federal nos municípios, nos estados, nomear interventores. Vocês podem observar aqui, né, o jornal ao lado, mostrando aí, né, a notícia da implantação do ato institucional, tá? Então, assim, proibição do direito de habeas corpus, né? Olha aí, né? A censura. Nesse período foram feitas aí torturas também, viu, gente? Tortura, coisas absurdas, né? A gente pensar em que ocorreu nesse período, né? Então, não cabe aqui fazer um juízo de valor, mas quando se fala em tortura é algo muito triste, algo terrível, né? A tortura você implantar ali, né? Fazer com o corpo humano. A gente pensa assim, por exemplo, o que ocorreu na Alemanha nazista, né? Os campos de concentração, coisas terríveis, né? Foram feitas ali com os judeus, mas se a gente pensar, né, o que foi feito aqui também foi algo terrível, né? Não foi o mesmo número que lá, não estou comparando, colocando na mesma balança, mas de fato foi algo terrível e triste para a história do Brasil, e o problema é que muitos casos ainda não foram resolvidos, muitas famílias nem sequer tiveram a oportunidade de enterrar seus entes queridos, né? Então foi uma parte muito triste, né?
da história do Brasil. O governo Médici. O governo Médici, né, ele foi considerado ali o famoso anos de chumbo, né? Então, em nome da segurança nacional, ele montou ali, né, foi montado ali o Serviço Nacional de Informação, né, que tinha como objetivo espionar e obter informações sobre os atos contrários ao regime. Era uma espécie de uma CIA aqui no Brasil, né? Você tinha o serviço de espionagem, somente a questão dos comunistas, né? A tortura passou a ser mais comum, né, no governo Médici, né? Os órgãos ligados às Forças Armadas, como, por exemplo, a gente pode falar do DOI-CODE, Destacamento de Operações e Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, que mantinha presos políticos, usavam métodos violentos para obter confissões e detalhes das ações dos grupos de oposição. Então, como eu disse aqui, né, a instituição, o AI-5, ele foi implantado no governo Costa Silva, mas foi no Médici que ele foi mesmo utilizado ali, né, a questão aí da censura, da tortura, esses órgãos aí de repressão, né, de vigilância, né, mas esse período, né, do Médici foi marcado pelo ufanismo. O que seria esse ufanismo? Era o anúncio de slogans da ditadura militar, que era propagada na televisão, através de música, né? Por exemplo, a música ficou muito famosa na época da dupla Dom e Ravel, Eu Te Amo, Meu Brasil, Eu Te Amo, esse é o país que vai para frente, né? O Brasil ama eu deixo. Então tinha essa questão, e o que culminou aí, né, a cereja do bolo nesse período aí foi a conquista da Copa de 70. Né? O Brasil ganhou a Copa de 70 e isso ajudou, né, a inflamar esse sentimento de nacionalismo exagerado. Tá? O Brasil está dando certo, mesmo a maioria da população brasileira na pobreza, com fome, miséria, contexto social, mas o Brasil ganhou a Copa, o Brasil está dando certo, e o futebol, né, que muitas vezes é utilizado aí como o pão e circo, né, o país está mal, mas o meu time está bem, então o que importa é isso. A gente sabe que o futebol ele tem uma projeção, né, um papel importante dentro da sociedade brasileira, e às vezes acaba até mascarando, né, muitas situações em que as pessoas, a população em geral, vive. Então tinha essa música, né, 90 milhões em ação, para frente Brasil. Então é interessante, tem um caso interessante, que quem montou essa seleção campeã do mundo, tá? A seleção de Pelé, de Tostão, quem montou essa seleção foi o técnico, né, na época, era um técnico comunista, tá, gente? Ele era comunista, e o que ocorreu que ele, lógico, né, João Saldanha, né, ele era comunista declarado, né, então, diante desse regime, né, e tal, ele acabou sendo demitido, e quem dirigiu a seleção e acabou sendo técnico campeão, né, foi o Zagallo, Mário Lobo Zagallo, né, que participou de tantas e tantas Copas. Mas o João Saldanha, né, que era ali comunista declarado, né, jornalista e tal, tinha um contexto histórico, né, desde sua família aí, dentro da participação política, enfim, ligado à esquerda mesmo, né, então ele acabou sendo demitido, ok? Mas, por um outro lado, nós tínhamos também, né, dentro da questão da cultura, vamos dizer, a resistência à ditadura, né? Cantores como Chico Buarque, Gilberto Gil lançaram músicas, né, em alusão à ditadura. O tropicalismo, né, também, você tinha ali Caetano Veloso, né, também Gilberto Gil ali, música Proibido Proibir, a música Cálice do Chico Buarque e do Gilberto Gil ali era uma forma de tentar mostrar, né, uma insatisfação. Mas, claro, eles eram perseguidos, tinha a questão da censura, né, a questão do exílio, né, um caso muito famoso na história do Brasil é o do Geraldo André, né, o cantor
quis escrever uma música para não dizer que não falei das flores, tá? Nos anos 68 ali tem uma divulgação, e essa música se tornou aí um hino, né, da resistência. O Geraldo Vandré acabou se exilando, e é curioso, né, que o Geraldo Vandré não se sabe de fato o que aconteceu com ele, né, mas ele chegou a negar depois que a música seria contra a ditadura, mas se pegar a letra, né, vocês verão ali, né, que fala o tempo inteiro, né, o refrão dela: vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aí fala da questão dos soldados armados, né? Então, assim, tem toda uma narrativa ali, que se você não precisa nem fazer uma análise muito profunda, basta ver a letra, né? Mas o que aconteceu com o Vandré, né? Então, é bem complexo, né? Só ele mesmo poderia dizer, mas como eu disse, ele meio que foi para um ostracismo, né? Ele se isolou ali, e não fala muito sobre isso. É muito difícil ter entrevista com o Geraldo Vandré, ok? Vamos então falar sobre a parte econômica, né, que também é muito polêmico. Dentro do governo Médici ficou conhecido aí o milagre econômico, tá? O milagre brasileiro, que corresponde ao crescimento econômico ocorrido no Brasil entre os anos 68 e 73. Né? Então, pegou ali a parte do Costa Silva, né? Mas o governo Médici é que a gente tem mesmo uma marca, né, desse governo, que tem como pontos positivos a construção de obras importantes, né, as famosas obras faraônicas, a Ponte Rio-Niterói, a polêmica Ponte Rio-Niterói, a usina de Itaipu. Teve uma aceleração da indústria, né, incentivo à indústria, construção civil, com a criação do sistema financeiro habitacional, né, mas né, pontos negativos, né, devem ser destacados, como, por exemplo, o aumento da pobreza, aumento da inflação, redução do poder aquisitivo, desvalorização da moeda, aumento da dívida externa, corrupção e favorecimento de empreiteiras ligadas ao governo, dependência de empréstimos do interior, principalmente dos Estados Unidos. O que ocorre é que o milagre econômico, ele dependia do dinheiro externo, dependia de empréstimo, né? Então, por isso que se chama milagre, não era algo concreto, né? Era o Brasil estava crescendo, só que houve concentração de renda, né? O favorecimento da elite, dos ricos. Os pobres não viram de fato, né, esse milagre, não viveram de fato esse milagre. E o que ocorreu nos anos 70 foi a chamada crise do petróleo, e os americanos pararam de injetar dinheiro aqui, e o Brasil teve aí, né, aumento da inflação, arroz salarial, fome, miséria, né? Então é importante ressaltar. A gente tem que entender o milagre econômico com uma situação, deixou obras, deixou um legado, sim, né? Mas a custo de quê, né? Era de, como o governo Juscelino Kubitschek, foi muito importante o governo Juscelino Kubitschek, mas qual foi o legado que ele deixou, né? Deixou uma dívida, né? Deixou, porque era um dinheiro, o dinheiro a custo, a riqueza a custo de empréstimo não é uma riqueza real, né? Você não tem esse dinheiro, você está pegando emprestado, uma hora você vai ter que pagar. O Brasil teve um aumento da dívida externa, nós vamos ver ainda quando for estudar o período Sarney, né, o Brasil chegou a decretar uma moratória, né? Então isso tem que pegar a história do Brasil lá de trás, né? Não só fazer um recorte do período militar e falar que foram só eles que levaram à crise econômica, de forma alguma, mas a crise aumentou de fato durante o período militar, até porque tinha a dependência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos financiou, como eu disse aqui antes, né, as ditaduras da América do Sul. Então a gente não pode isolar, né, o Brasil desse fato, ok? Teve corrupção na ditadura? Muitas pessoas, né, dizem que naquela época não tinha. É importante ressaltar que naquela época havia censura. Se os jornais não podem divulgar, se as pessoas não ficam sabendo, vão achar que não tem, mas tem aí denúncias, tá? Vamos dizer assim, ocorreu, né? Tem isso, eu tirei da página 132 da apostila do Enori, tá? Falam sobre documentos históricos do governo do Reino Unido, revelam que a ditadura brasileira atuou para abafar uma investigação de corrupção na compra de navios de escolta construídos pelos britânicos nos anos 70.
Os fatos narrados nos papéis ocorreram durante os governos generais Médici e Geisel. Segundo os registros, em 1978, o Reino Unido estava disposto a investigar a denúncia de superfaturamento na compra de equipamentos para a construção dos navios vendidos ao Brasil e se ofereceu para pagar a indenização de pelo menos 500 mil libras, tá? O equivalente a cerca de 3 milhões de libras, a 15 milhões hoje, né, se for fazer essa conversão. Em vez de permitir e ajudar um inquérito que seria de interesse do Brasil, o regime militar abriu mão de receber o valor e rejeitou os pedidos britânicos para ajudar na investigação, que foi recebido com estranheza em Londres. Então, qual que é o contexto disso? Né? Então, temos aí uma denúncia, né, um fato, algo, uma fonte aí, né, que fala sobre isso. Né? Então, assim, isso é só para mostrar, né, se havia censura, como que o povo ia saber se estava havendo corrupção ou não? Né? Governo Geisel. O governo Geisel foi o início, né, da abertura, né? Só que essa abertura, né, o Brasil estava ali com uma perspectiva para a democracia, mas ia ser lenta, gradual e segura. Tá? Então, ele já veio com essa proposta, né? O que houve de importante nesse período foi o fim do ato constitucional, né, do AI-5. Mas, como foi lenta, gradual e segura, não podemos dizer que esse momento já era um período de paz, não. Né? Só para dar um exemplo, no ano de 1975, o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado na sede do DOI-CODE. Tá? Na época ele apareceu com uma foto, como a versão oficial é que ele teria cometido suicídio, mas o jornalista que fotografou o Vladimir Herzog naquela situação, né, de enforcamento, disse que foi feita uma montagem. Né? Então, ele foi de fato assassinado. A família do Vladimir Herzog tem uma questão judicial aí com o Brasil, né? Então é uma página triste, né? Mas foi um período aí do Geisel, ok? O que a gente deve destacar também, né, que nesse período nós tivemos os senadores biônicos, né, do ano 77, que eram parlamentares escolhidos diretamente pelo governo para ocupar um terço das cadeiras do Senado. Então ele queria, era um apoio, né? Ele queria, então ele colocava senadores ali, seus, né? Ali, seus aliados. Tá? Isso tudo fez parte do pacote de abril, que foi uma ação do governo Geisel. Além dos senadores biônicos, ele ainda aumentou o mandato presidencial para 6 anos. O objetivo real era garantir uma maioria ali, né? Como eu acabei de dizer. Só que esse período teve o início da oposição, uma pressão, né, para o fim da ditadura. Tá? A Igreja Católica, a OAB e principalmente o Sindicato dos Trabalhadores já iniciava ali, o fim, né, uma pressão para terminar aí a ditadura devido ao contexto político, à crise econômica, social, enfim. O governo Figueiredo, que foi o último presidente do regime militar, tá, de 79 a 85, foi marcado por uma grave crise econômica, inflação, a taxa de inflação absurda, né? O dinheiro, a moeda não tinha mais valor, as pessoas, um período triste de fome, de miséria, tá? Mas ele tentou algumas medidas dele ali, né? Da reabertura, o fim do sistema bipartidário, a anistia, né, política dos militares e perseguidos políticos. Muitos opositores da ditadura puderam retornar ao Brasil nesse período. Né? A questão da anistia não iria beneficiar todos os envolvidos com crimes políticos. No entanto, o projeto de lei sofreu alterações que perdoavam todos os acusados. Então, todo mundo que lutou contra ou que praticou tortura, né, tudo que foi feito durante a ditadura acabou sendo perdoado, e todo mundo dentro desse mesmo pacote, ok? E tivemos aí o retorno, né? E vamos dizer, o retorno dos partidos, na formação de partidos políticos nesse momento. Esse é o período do Figueiredo, foi marcado por campanhas diretas já, em 84, que as pessoas queriam o direito de votar, escolher o presidente, né? Então, a emenda Dante de Oliveira, né, que propôs, então, né, o retorno da eleição direta, mas ela acabou não sendo aprovada
Porém, né, o que o povo queria acabou ocorrendo, né? Então, nas eleições de 85, quem venceu as eleições foi Tancredo Neves, né, o presidente mineiro aí de São João del Rei, Tancredo Neves. Só que o Tancredo Neves, nos dias da posse, né, ele foi internado, passou por algumas cirurgias e acabou não assumindo a presidência do Brasil. Quem assume foi José Sarney, né? Acabou assumindo ali a presidência no lugar do Tancredo Neves. Essa foto ao lado, né, mostrando ali os anos de 1984, 85, onde o povo estava ali, né, pedindo o fim da ditadura e o início da democracia, que significa governo do povo, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.